Bom dia, senhores internet espectadores do nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos à aula de matemática do professor Ulisses. Hoje nós estamos falando de funções exponenciais. Então, a gente colocou aqui no GeoGebra, esse programa de geometria dinâmica que vocês já devem conhecer, três seletores, A, B e K. E a gente vai estar trabalhando hoje, principalmente, com funções na forma B vezes A elevado a X, certo? Vamos apertar Enter e ver o que acontece. Vejam só, esse gráfico aqui, essa curva, é chamada de exponencial. E ela tem algumas características. Ela tem, se essa particularmente tem um crescimento acelerado, e ele se acelera cada vez mais rápido quanto mais à direita do gráfico nós estamos indo, certo? Então, no caso, como B igual a 1 e A igual a 2, então a minha função f de x é igual a 2 elevado a x. E vocês podem ver que f de 2 é 4, por exemplo. Bom, o que acontece se a gente alterar o valor do A? Se a gente leva o A mais para a direita, por exemplo, A igual a 3, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais próximo do nosso eixo. Por que acontece? Lembra que antes f de 2 era 4? Agora f de 2 é 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Ora, 9, então significa que o valor de f de 2 vai estar mais para cima no gráfico. Isso tem um efeito que ele fica mais próximo do eixo x. Se a gente diminui o A, claro que o que vai acontecer? Ele vai ficando mais longe, até que chega aqui, quando A é igual a 1, o que vai acontecer? Como o B aqui continua sendo igual a 1, o que acontece é que deixa de ser uma função exponencial e passa a ser uma reta paralela ao eixo x. Agora vamos mais para a esquerda. Olha só o que está acontecendo. A nossa função começou a ficar decrescente. Por que isso está acontecendo? Olha só, essa base agora é 0,6. Então, a nossa função é 0,6 elevado a x. Você sabe já que quando você pega um número menor do que 1 e vai elevando ele a um expoente positivo, o resultado vai ser um número menor do que ele. Por exemplo, meio ao cubo é 1/8, que é obviamente menor do que meio. Isso significa então que se a base é um número entre 0 e 1, a minha função vai ser decrescente, certo? E agora vamos mexer mais um pouco no A. E se o A for menor do que 0, o que vai acontecer? Olha só, o gráfico da nossa função desapareceu. Isso acontece porque a nossa função não está definida para todos os números reais quando a minha base é um número negativo. Então vamos lá para frente de novo. E agora vamos mexer no B. Bom, vamos lá. O que vai acontecer se a gente mexe no B? Olha só. O B é sempre o lugar, quando a função é dessa forma, 2 vezes 2 elevado a x, é sempre o lugar onde a minha função vai estar cortando o eixo x, o eixo y, quer dizer. Por isso que dizem que o B é o f de 0. E só para terminar, vamos dar uma alterada aqui no nosso gráfico. Em vez de ser b vezes a elevado a x, vamos colocar b vezes a elevado a kx. E vamos ver o que acontece. Certo? O k é igual a 1. Vamos deixar o k igual a... E vamos alterar o k. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer com o nosso gráfico? Se eu aumento o k, olha só, o lugar onde corta o eixo continua sendo o mesmo. Mas só que ela vai ficando mais próxima, o gráfico da minha função vai ficando mais próximo do eixo y. O que isso acontece? Esse fator k aqui no expoente faz com que o expoente cresça mais rápido. Isso tem como efeito, o gráfico vai ficando mais inclinado e mais próximo do eixo x. Se eu diminuo o k, olha só o que acontece. Quando o k é negativo, né, o nosso expoente fica negativo e a nossa função fica decrescente. Bom, se a gente coloca o b negativo também, olha só, a nossa função fica, apesar de decrescente com o k negativo, ela fica crescente e ela fica a parte de baixo do nosso eixo. Eu sugiro fortemente que vocês tentem fazer isso em casa, tentem movimentar o máximo possível, fazendo isso no GeoGebra, para que vocês possam reificar essas ideias. Muito obrigado e bom dia!